Vamos para mais uma aula de música com o professor Mário Sevilho. Nesta aula, nós vamos ter dicas para melhorar a leitura rítmica, vamos aprender novos elementos ou figuras musicais e entender e executar melhor determinados grupos ou células rítmicas, incluindo aqueles que usam pausas e outros elementos musicais. Nas aulas anteriores, nós aprendemos, dentre outras coisas, sobre pulso ou pulsação de uma música. Aprendemos as figuras musicais, como elas são desenhadas e a relação que elas têm entre elas. E começamos a fazer exercícios de divisão rítmica. Nesta aula eu vou dar dicas de como executar esses exercícios de divisão rítmica da maneira mais correta. É comum, por exemplo, digamos que a gente tem um compasso com 4 semínimas e cada semínima é um pulso da música, é uma pulsação da música. A gente vai ler a divisão rítmica dessas 4 semínimas da seguinte maneira: tá, 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 tá. O som dessas semínimas tem que preencher o tempo inteiro que elas duram. Não pode, por exemplo, acontecer o seguinte: tá, 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 tá. A gente não pode fazer o som dessa figura mais curto do que ele realmente deve ser. No caso, isso que eu estou fazendo aqui agora, esse último exemplo, o modo de grafar isso é diferente. A gente não vai grafar isso com 4 semínimas, porque 4 semínimas, o tempo inteiro, um pulso inteiro estaria preenchido com esse som do tá. Esse exemplo, onde os sons são mais curtos, eles têm pausa, eles têm momentos de silêncio, né? Ó, tá, 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 tá. Então a gente tem que representar, tem que grafar esse silêncio com as pausas. Nesse caso, seriam colcheias e pausas de colcheias. Então, uma colcheia para o tá e uma pausa de colcheia para esse silêncio. Como nesse exemplo que vocês estão vendo aí na tela. Para ficar mais claro, vamos fazer essa sequência de 4 semínimas e 4 colcheias, cada uma seguida de uma pausa referente ao valor de uma colcheia. Então, como sempre, eu vou marcar 4 tempos vazios e depois eu sigo fazendo esses 2 compassos. Para a gente conseguir perceber mais como é que funciona essas pausas, eu vou fazer num andamento um pouco mais lento. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Perceberam que quando tem a semínima, eu faço a pulsação inteira, canto a pulsação inteira, né? E quando tem as colcheias e as pausas, eu faço metade desse tempo falando tá, cantando, e a outra metade tem que ser o silêncio. Agora vamos fazer juntos. Para a gente sincronizar, já desde daquele compasso que a gente conta os 4 tempos, no compasso que a gente considera compasso vazio, eu antes disso vou fazer 4 pulsos para vocês entenderem a minha pulsação, já que vocês não estão me vendo, pelo menos por enquanto, não estão me vendo regendo. Então eu vou fazer 4 tempos sem contar para sincronia. Aí faço
4 tempos vazios, contando os tempos, e a gente segue, vocês comigo, seguem fazendo essa divisão rítmica. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Certo? Agora tentem fazer sozinhos esse pequeno exercício. Um comentário. Esses exercícios de divisão rítmica que nós estamos fazendo, eles tratam apenas do ritmo. Por essa razão, nós usamos apenas as figuras musicais alinhadas em uma linha, sem a necessidade delas estarem inseridas em um pentagrama. Elas ainda não são necessariamente notas musicais. Elas não têm altura definida. As figuras musicais passam a ser notas musicais com alturas definidas, com seus respectivos nomes do, ré, mi, fá, sol, lá e si. Quando as desenhamos, quando as colocamos dentro de um pentagrama e também com uma clave no início da pauta. Se elas estiverem escritas em um pentagrama sem a clave, não poderemos determinar-lhes nomes de notas. A gente não vai saber que notas elas são. É como se elas estivessem soltas também. Outra dica importante, inclusive para vocês não criarem vícios, é que a gente tem que, quando a gente vai fazer cantar esses pulsos, não tentar marcar a subdivisão deles. Vou dar um exemplo. Vou fazer uma sequência de pulsos. Tá, 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 tá. Algumas pessoas tendem a fazer o seguinte, ó. Vamos ver se vocês conseguem perceber a diferença. Tá, 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 tá. O que tem de diferente do primeiro exemplo? Nesse segundo, eu estou acentuando a segunda metade de cada pulso, de cada tempo. Vou repetir, ó. Tá, 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 que é diferente de tá, 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 tá. Esse jeito de acentuar a segunda metade do tempo tem um jeito específico de grafar. É diferente de simplesmente você desenhar digamos, uma semínima para cada pulso. Vou colocar aqui agora o exemplo de como é que fica simplesmente a semínima desenhada e esse segundo jeito de acentuando essa segunda metade do tempo. É assim, ó. A semínima, quando a gente só tem semínima, a gente lê tá, 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 tá. Agora, essa sequência de colcheias ligadas e com esse risquinho embaixo, cujo nome é tenuto, a gente lê assim, acentuando cada metade. Tá, 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 tá. E aí, diante de tantos detalhes, tantas recomendações, vocês poderão questionar o seguinte: qual a razão da importância de termos tantos detalhes e cuidados na hora de representar uma ideia musical, uma frase musical? Isso é para que a escrita musical se aproxime ao máximo da ideia de quem compôs uma música ou de alguém que esteja propondo exercício musical, mesmo que seja rítmico ou melódico. E, obviamente, que a leitura ou a interpretação de uma partitura ou de um exercício musical nunca será exatamente idêntica
ao que o compositor ou quem idealizou um exercício imaginou. Sempre ocorrerão variações de andamento e dinâmica, que inclusive dependerão do estado de espírito e físico do intérprete, o que tornará cada execução, cada concerto, recital únicos. Nunca será a mesma coisa. O mesmo pianista tocando a mesma peça, mesmo que em seguida essa execução nunca será idêntica. Sempre vai ter alguma diferença, por menor que seja. Outra coisa que a gente deve considerar é que os recursos de gravação de áudio surgiram mais recentemente. E hoje em dia temos tecnologias bastante difundidas para o registro sonoro, como os aparelhos celulares e seus aplicativos de gravação. Antes da existência desses recursos e do desenvolvimento da escrita musical mais precisa, o meio de transmissão das músicas era feita apenas oralmente, contando-se com a memória das pessoas para a preservação dessas obras, dessas músicas. Ainda assim, com o passar do tempo, as músicas sofreram alterações, essas que eram transmitidas oralmente, justamente por serem não contarem com um registro mais preciso, né? Isso acontece com a música folclórica, e onde nós observamos variações de melodias e letras, dependendo da região onde elas são reproduzidas. Então, para o registro mais preciso das ideias musicais, a escrita musical foi desenvolvida. Isso foi feito também para que os compositores pudessem deixar registradas suas obras o mais precisamente possível. E uma curiosidade, além da partitura hoje em dia, né, das pessoas tentarem entender qual era a ideia que o compositor queria passar, hoje em dia procura-se, inclusive, formar orquestras com cópias de instrumentos de época para aproximar ainda mais a execução da obra à sonoridade pensada pelo compositor e que era ouvida pelas plateias de determinado período musical. Então, existem, por exemplo, as orquestras barrocas, que têm instrumentos característicos daquela época. E são cópias de instrumentos daquela época, tentando reproduzir a sonoridade desses instrumentos e do conjunto desses instrumentos nas obras dos compositores dessa época, daquela época. Na internet existem disponibilizadas gravações, várias gravações de uma mesma peça, tocada por formações diferentes de instrumentos. Por exemplo, do período barroco, uma mesma peça tocada por uma orquestra formada por instrumentos de época, cópias, né, de instrumentos de época, e a mesma peça tocada por uma orquestra moderna, com formação diferente, inclusive na quantidade de instrumentos. É interessante fazer a audição dessas duas versões para a gente perceber a diferença na sonoridade e inclusive na execução das peças. A gente pode fazer isso em algum outro momento, em uma aula de apreciação musical.